doutrina do futuro, ou doutrina das últimas coisas. Nós estamos chegando no final do Apocalipse, já estamos no capítulo 20, já indo para o final do capítulo 20, e indo para o final do Apocalipse. E eu gostaria, irmãos, de oportunizar a vocês, se você tem um assunto, um livro da Bíblia, que você gostaria que nós abordássemos aqui no estudo bíblico, você escreva num papelzinho, e eu vou fazer uma caixinha, e até terminar o livro de Apocalipse nós vamos estar recolhendo as sugestões, e depois eu vou escolher algum assunto, irmão, que a igreja gostaria que fosse abordado, porque muitas vezes a gente prega diversos assuntos, e existe alguma coisa que os irmãos gostariam de saber, gostariam de que fosse abordado. Eu nunca fiz isso, mas eu senti de fazer. Né? Amém. Então nós vamos estar falando sobre o assunto também. Não prometo que vou falar o assunto de todos, porque isso demanda muito tempo, né? Mas eu vou escolher alguma coisa e nós vamos estar compartilhando com os irmãos. Palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, e hoje nós vamos abordar o juízo final. Vamos falar sobre este tão importante assunto das Sagradas Escrituras. Os irmãos que encontraram, por favor, se coloquem de pé. E juntos vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus amados irmãos, por favor, tomem assento. Ao longo da história tem havido muitos julgamentos. Inúmeras pessoas já passaram diante de um juiz e já foram julgadas. Alguns foram absolvidos e outros foram sentenciados, condenados. Nada, porém, se compara a este juízo, a este julgamento, a este momento. Este momento, ele é ímpar em toda a história. A palavra de Deus nos diz: e vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. Diante desse trono, todos os mortos que morreram sem salvação. Ouça com atenção. Todas as pessoas que morreram sem salvação comparecerão diante desse trono. Lembremos que no arrebatamento, os mortos em Cristo serão arrebatados, os vivos serão transformados e juntos vamos encontrar o Senhor nos ares. Lembremos que a primeira ressurreição, ela tem início com a ressurreição de Jesus, depois com a ressurreição do arrebatamento e a ressurreição dos mártires da grande tribulação. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição.
A primeira ressurreição, ela começa com a ressurreição de Jesus, depois a ressurreição no arrebatamento e a ressurreição antes do milênio de todos os mortos mártires da grande tribulação. Tudo isso aqui se chama primeira ressurreição. Ok? A ordem da ressurreição está em 1 Coríntios capítulo 15. Cristo, as primícias e depois os que são de Cristo. Irmãos, os outros mortos não ressuscitaram. Ressuscitarão nesse momento, diante desse grande trono branco. Amém. O mar dará os seus mortos. A morte e o inferno entregarão os seus mortos, e todos eles estarão diante deste grande trono. Irmãos, o trono é branco. Ele indica a santidade de Deus. Ele é grande. Ele indica o juízo que terá efeito naquele momento. Nessa ocasião, os ímpios falecidos de todas as épocas ressuscitarão com seus corpos literais e imortais, porém carregados de pecado. Se nós formos para Daniel, capítulo 12, nós vamos ver que existe uma ressurreição para a vida eterna, que é a ressurreição dos salvos, e existe uma ressurreição para a condenação eterna. Eu vou fazer leitura no texto da palavra de Deus. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Todos vão ressuscitar, nem todos no mesmo momento, e nem todos terão o mesmo destino. Que todos os homens vão ressuscitar é um fato, mas não é na mesma hora e não é para ir para o mesmo lugar. Os salvos fazem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Mas estes que aqui estarão são ímpios que faleceram, morreram sem salvação. Esse julgamento, ele é para aplicação da sentença a essas pessoas. A palavra de Deus diz que quem não crê no Filho de Deus, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, e versículo 18. Quem não crê em Jesus, irmãos, já está julgado, mas nesse momento será condenado. É muito triste saber que as pessoas que não têm Jesus vão ter que enfrentar isso aqui. É por isso que, não de agora, mas já faz algum tempo, que as pessoas estão questionando a condenação. Uns dizem que ela não é eterna. Outros dizem que as almas serão aniquiladas. Outros que vão ficar um tempo no inferno e depois vão ser restaurados. Mas a Bíblia não diz assim. Ela chama de castigo eterno. Ela chama de fogo eterno. Ela diz que a fumaça que se levanta dali, ela dura pelos séculos dos séculos. Irmãos, negar que a condenação é eterna, ninguém nega que a salvação é eterna. Quando se fala na salvação, nenhuma pessoa diz que a salvação não seja eterna. Agora, quando se fala na condenação, isso estremece as pessoas, estremece os homens.
teólogos, eles, infelizmente, emitem opiniões e ideias contra a palavra de Deus para trazer algum tipo de alívio para as pessoas, mas que não traz alívio nenhum. O pecador precisa se arrepender, o pecador precisa se converter, o pecador precisa se voltar para Deus, porque não há outro destino. Não há outro destino. Outro dia eu escutei um teólogo e fiquei impressionado. Diz que ele não podia crer que Deus pudesse condenar alguém eternamente. Irmãos, Deus pode salvar alguém eternamente? Sim. Então Ele pode condenar eternamente também. Deus pode pegar uma pessoa e levar para o céu por toda a eternidade? Pode. Então alguém pode ficar separado de Deus também por toda a eternidade. A escolha é dada ao ser humano. Aleluia. Deus não é injusto. Talvez esse tema seja um dos mais difíceis de ser apresentado, de ser pregado, de ser ensinado. Falar sobre julgamento, falar sobre condenação, ainda na nossa cultura, onde as pessoas cometem erros e saem impunes. Nós temos uma noção errada da justiça, porque nós vemos todo dia pessoas fazendo coisas erradas e não serem punidas. Nós vemos uma pessoa que desfalcou o país ser colocado para fora como se nada tivesse. Só que Deus, Ele não vê assim. Deus julga justamente. Glória a Deus. Amém? Amém. É difícil pregar essas coisas? É difícil. Mais fácil vir aqui falar do grande amor de Deus. E os atributos de Deus não estão em contradição, irmão. O amor e a justiça de Deus não se contradizem, é o mesmo Deus. O amor de Deus não vai contra a sua justiça e a sua justiça não vai contra o seu amor, mas é os dois lados da balança. Os dois lados da balança. Sabe o que Deus olha? Deus olha para Jesus na cruz. Deus olha para o seu filho que Ele abandonou. Deus olha para o seu filho que por amor à humanidade foi espancado, foi cuspido, foi insultado, foi ferido, foi morto. Quando uma alma é condenada, irmão, ela é condenada porque ela rejeitou o que Deus fez. Não é porque Deus não é bom. A bondade de Deus está na cruz. A bondade de Deus está no fato de que o Filho de Deus deixou o céu e veio a esse mundo e morreu morte de cruz. Então essa teologia barata, irmão, de pessoas que não conseguem acreditar na Bíblia, porque eles pregam, ensinam, mas às vezes não creem na Bíblia. Ela não é verdadeira. Ela não é verdadeira. Quem falou sobre essas coisas e quem abriu essas coisas foi Jesus. Amém. Falou mais sobre o inferno do que falou sobre o céu. A palavra de Deus, ela nos diz: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. As pessoas perguntam: quem estava sentado sobre o trono? Deus, Jesus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22. Quem tem Bíblia? Vamos lá. Abra a Bíblia. Estudo bíblico. Então abra a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22. O juiz será Jesus. Quem morreu na cruz? Jesus. Quem encontrou, por favor, leia. E leia forte.
E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho Todo o juízo. todo o juízo. Atos 10, 42. E depois eu vou ler 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. E nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Quem foi constituído Jesus dos vivos e dos mortos? Jesus. Segunda Timóteo 4:1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Quem vai julgar os vivos e os mortos? Jesus. Alguns dizem que é Deus, mas a Bíblia claramente diz que é Jesus. Jesus vai estar sentado naquele trono. E o Senhor Jesus, Ele vai julgar. Na sua companhia estará a igreja, os santos. Lá no capítulo 6 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo fez uma pergunta para a igreja: não há nenhum sábio entre vós? Ele perguntou se não tinha nenhuma pessoa inteligente na igreja. O apóstolo Paulo perguntou: não tem nenhuma pessoa inteligente aí no meio? Porque estava tendo contenda e briga, e os irmãos estavam indo nos tribunais dos incrédulos, das pessoas que não eram da igreja, da parte dos irmãos da igreja. Irmão da igreja estava indo da parte de outro irmão da igreja num tribunal de gente que não servia a Deus. O apóstolo Paulo escreveu uma epístola e perguntou: não existe nenhum sábio no meio de vocês? Não existe ninguém que possa julgar os problemas que acontecem no meio de vocês, no meio da igreja, aí entre vocês? Acaso não sabeis que a igreja há de julgar o mundo e os anjos? Vocês que vão julgar o mundo e julgar os anjos não conseguem julgar um probleminha dentro da igreja? Tem lugar que realmente não tem sabedoria, irmão. Tem lugar que realmente é uma tristeza. É uma tristeza. E aonde existe esse tipo de coisa, irmão, é uma igreja caracterizada pela carnalidade. As pessoas começam a contender, a brigar entre si. Agora, uma igreja espiritual, irmão, Aleluia. o mais forte tolera a fraqueza do mais fraco, cumpre a lei de Cristo, as pessoas perdoam, deixam para lá e tocam para frente, e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Amém. Amém? Amém. Glória a Jesus. Vamos ler então, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Os santos auxiliarão, ou pelo menos acompanharão o Senhor Jesus durante esse julgamento. Pode ler. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Amém. Ele viu um grande trono branco, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aleluia. Esse trono branco tomou uma nova dimensão.
Irmãos, o mundo espiritual é uma coisa muito real. Aliás, o mundo espiritual, irmãos, ele é mais real que esse mundo. As faculdades, as percepções no mundo espiritual, os sentidos no mundo espiritual são imensamente mais aguçados e desenvolvidos do que nesse mundo físico. Se percebe, se sente, se sabe muito mais no mundo espiritual do que nesse mundo físico. Você, quando chegar no céu, meu irmão, toda a limitação que tem nesta terra, você não vai ter lá. Você sabia disso? Sim. E agora, terra, céu, essas noções, elas desapareceram e eles se encontraram diante de um trono imenso, grande, branco, e um juiz assentado sobre ele. Eu não consigo fazer ideia da imensidão, do tamanho, da grandeza, da multidão de pessoas que morreram sem Deus desde Adão até esse momento. Mas é algo que não se pode mensurar. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Grandes, pessoas grandes, não grande em tamanho, irmão. Grande e pequeno aqui não é, irmão, a estatura da pessoa, os altos e os baixos. Senão diria alto e baixo, não diria grande e pequeno. Estatura é alto e baixo, irmão, não é grande e pequeno. Grande é influência, é poder, é riqueza, é capacidade. Isso é grande. E pequeno é pequeno. Mas como para Deus pecado é pecado, não importa de quem seja, então grandes e pequenos estarão diante do Senhor. E abriram-se os livros. É interessante, irmãos, que Daniel, ele teve a visão do juiz de toda a terra. E quando ele teve a visão, se abriu um livro. Eu me chama muito a atenção em Daniel capítulo 7, versículo 10. Vamos ler lá? Daniel capítulo 7, versículo 10. Eu peço para os irmãos serem rápidos na leitura, para nós podermos dar sequência ao estudo. Existem muitos livros, irmão, que Deus vai usar para julgar a humanidade, não é um livro só. Os judeus chamavam esse livro aqui de livro. O que a pessoa faz, irmãos? Durante a vida, ela vai escrevendo um livro. O salvo, irmão, tem um livro no qual os seus pecados são apagados todos os dias. Pela graça e a misericórdia de Deus. Você é pecador, irmão, mas o sangue de Jesus te justifica de todo o pecado. E o livro que Deus vai escrevendo a teu respeito, as tuas falhas e os teus pecados vão sendo borrados todos os dias. Agora o pecador, irmão, não é assim. Não é assim, é diferente de você. Leia, irmão. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriu-se os livros. Assentou-se em juízo e abriram-se os livros. Olha a visão de Daniel, irmão.
milhares e milhares o serviam. Olha o que a palavra diz, que a igreja, irmão, vai estar lá para julgar. E se assentou e abriram-se os livros. Esse primeiro livro é o livro das obras humanas. Tudo que é feito é registrado no livro. Existe um registro no céu, irmão, das obras dos homens. Para o pecador faz estremecer, mas para nós, irmãos, nós glorificamos o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ali vai saber o livro da consciência, o livro da natureza, o livro da lei, o livro do Evangelho, o livro das memórias, o livro dos atos dos homens, que é esse livro que eu citei, e depois se abrirá o livro da vida. O livro da vida aparece a primeira vez em Êxodo capítulo 32 e versículo 32. Perdoa, Senhor, este povo, disse Moisés, ou se não, risca o meu nome do livro da vida. O livro da vida, irmão, é o livro dos vivos. Livro da vida é livro dos vivos. Existe uma ata que os municípios têm. Sabe qual é que é o nome? Livro da vida. Mortos não têm o nome no livro da vida. Mortos em delitos e pecados não têm o seu nome escrito no livro da vida. Vivos, espiritualmente falando, têm o nome escrito ali. Os judeus, eles têm uma crença que quando a pessoa nasce, o seu nome é escrito no livro da vida. À medida que a pessoa vai conduzindo a sua vida, se fizer a vontade de Deus, o nome permanece. Se a pessoa começar a errar, pecar, se distanciar de Deus, o nome é apagado do livro da vida. Assim os judeus acreditam. Nós acreditamos que no momento que nós nos convertemos e nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos a nossa vida ao Senhor, nesse momento o nosso nome é escrito no livro da vida. Cuidado, irmão, pode ser apagado. Salmo 69, versículo 28. Alexandre, lê para nós aí. Salmo 69, versículo 28. Salmo está bem no meio da Bíblia. Salmo 69 e versículo 28. Essas coisinhas pretas que tem aí do lado, Alexandre. S-A-L. Olha aí, você vai para salvo. Isso. Salmo 69. 28. Revira, Alexandre. Sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos como os. Sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos como os justos. Dá para riscar do livro da vida? Dá. Tem aqui 10 passagens bíblicas. Paulo disse dos seus colaboradores, cujos nomes, Filipenses 4:3, estão escritos no livro da vida. Tem muita passagem aqui sobre o livro da vida. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Eles não foram julgados, irmãos, pelo que eles falavam lá.
Eles foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Deus tem um registro das obras de cada pessoa, de todas as pessoas do mundo, de todos os tempos. De todas as pessoas, de todos os tempos. Deus tem tudo registrado no céu. É uma espécie de filme da sua vida, mas registrado, escrito. E os livros serão abertos, e as pessoas serão julgadas segundo as coisas que estão escritas nos livros. Estarão escritos os dias de oportunidade que Deus deu para cada ser humano se salvar. Nos livros estarão escritos as vezes que a pessoa ouviu a palavra. Nos livros estarão escritos, irmãos, o esforço que Deus teve para tentar salvar uma pessoa. Nos livros estarão escritos o dia que a pessoa recebeu o folheto, irmão, e nem leu, amassou e jogou fora. Estará tudo escrito nos livros, os pecados, os erros. Quando a pessoa rejeitou a graça de Deus, fechou o coração para Jesus, tudo estará escrito ali. Tudo estará registrado. E quem não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Irmãos, o lago de fogo é o inferno definitivo. Até o lago de fogo, irmão, até o sofrimento é transitório. O próprio inferno e a morte serão lançados no lago de fogo. O lago de fogo é um lugar terrível. Está completamente vazio. Não tem nada dentro do lago de fogo hoje. Nada dentro do lago de fogo. Está vazio. Os primeiros 5 que vão inaugurar o lago de fogo: Anticristo, falso profeta, Satanás, a morte e o inferno. Esses são os primeiros 5 que vão inaugurar o lago de fogo. Depois, aqueles que não forem encontrados escritos no livro serão lançados, irmão, atirados. Ninguém quer ir. Eles têm que ser atirados lá dentro. Eles têm que ser lançados. Eles não vão, não adianta. Eles vão emperrar para não ir. Mas os anjos vão agarrar eles e vão atirar lá dentro. E depois os anjos caídos serão julgados, e são milhares, e serão lançados lá. Existe uma falsa teologia que diz que Satanás, irmão, é o senhor do inferno. Satanás não é senhor de nada. Para começo de história, o inferno existe porque Deus criou. Satanás não tem senhorio, irmão, sobre o inferno, não tem senhorio sobre nada. A imagem que os demônios espetam nas pessoas e essas coisas todas. Irmão, o que atormenta não é espetinho de demônio, irmão. Isso aqui foi lá na Idade Média que criaram isso aí. Isso aqui não está na Bíblia, isso aqui nunca saiu da Bíblia. Mas está na cabeça de todas as pessoas. De todas as pessoas, essa coisa está na cabeça. Porque na Idade Média teve um homem chamado Dante Alighieri, que escreveu um livro chamado A Divina Comédia e descreveu o inferno segundo a sua imaginação, e na imaginação dele o inferno era assim. E isso foi passando. Por isso que crente tem que ler Bíblia, irmão. Crente tem que conhecer Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Satanás será atormentado, os demônios serão atormentados. Eles não são atormentador, irmão, eles são atormentados. Então para de pensar que o Satanás está no inferno. Para começo da história, Satanás não está no inferno. A Bíblia não diz que ele está no inferno. Vai ser lançado no abismo, irmão, antes do começo do milênio. Satanás será preso no abismo. Satanás não está lá. Pois é, disseram que Satanás estava no inferno, mas não está, irmão. Aonde que ele está, pastor? Efésios capítulo 2 e versículo 2.
Efésios capítulo 6 e versículo 12. É lá que ele está. Quem lê para nós aí? Primeiro Efésios 2:2 e depois Efésios capítulo 6 e versículo 12. E em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Ó, não é príncipe do inferno, irmão, é príncipe das potestades do ar. A Bíblia em lugar nenhum chamou Satanás de príncipe do inferno. Os homens chamaram, a Bíblia não. Agora 6:12. Temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão, irmão? Acabamos de ler, o irmão acabou de ler. Nos ares. Está dizendo que está no inferno? Está dizendo que está onde? Nos ares. Está dizendo que está nos ares. Mas as pessoas têm dificuldade de acreditar, porque por muito tempo se disse que Satanás está no inferno espetando as pessoas. Então as pessoas preferem acreditar nisso do que acreditar no que o apóstolo Paulo falou. Ai de ti, ó terra, capítulo 12, versículo 9 a 12 de Apocalipse. Porque Satanás desceu até ti cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. No início da grande tribulação, Satanás vai sair das regiões celestes e vai vir com os demônios para onde? Para onde? Para a terra. Para a terra. Satanás e as potestades vão vir para a terra. Os demônios atuam na terra, irmãos, atuam no mundo, mas o quartel-general deles é os ares. Mas na grande tribulação, eles deixarão os ares e virão a terra. E depois Satanás, ele vai para o poço do abismo por 1000 anos. E depois do poço do abismo, irmãos, ele vai para o lago de fogo. O poço do abismo é o Tártaro. O poço do abismo é o lugar mais profundo do Hades, aonde anjos estão presos em cadeias eternas, até o grande dia do juízo, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Existem anjos tão fortes, irmãos, que Deus prendeu eles. E eles estão em cadeias de escuridão, no lugar mais profundo do Hades, esperando o juízo. Não estão soltos. Tem demônio que está solto, irmão, mas tem demônio que não está solto, que está preso em cadeia eterna. Vocês estão lembrados quando Jesus chegou em Gadara? Aí tinha um endemoniado gadareno, andava nu, vivia nos cemitérios, prendiam ele arrebentava as cadeias, as prisões e se soltava. Era uma coisa mais feia do mundo, aquele homem. E quando encontrou com Jesus, o Senhor Jesus repreendeu os demônios daquele homem. E a única vez que o Senhor Jesus perguntou: qual é teu nome? E ele disse: sou legião, porque muitos demônios entramos nele. Uma legião de soldado romano tinha 6.000 soldados. E a Bíblia diz assim: eles pediram para Jesus, e eu não sei por que Jesus atendeu o pedido deles, não me perguntem o porquê, porque essas respostas eu não tenho. Mas ele disse: Jesus, Filho de Deus, não nos atormentes. Aí você pergunta: Jesus vai atormentar demônio de que jeito? Aí, quando próximos 2 versículos, atormentar significa não nos mandes para o abismo. Eles não disseram inferno, irmão.
Eles disseram abismo. Não nos mandes para o abismo, não atormenta nós. Nós não queremos ir para aquele tormento do abismo, não manda a nós, não atormenta, não manda para o abismo. E a Bíblia diz que tinha uma vara de porcos, 2.000 porcos que estavam sendo apacentados por ali. E os demônios disseram, nos mande para os porcos. E o Senhor Jesus disse, sim, podem ir. Podem ir. Só que os porcos aceitaram ser porco, mas não aceitaram ser porco endemoniado. Os porcos disseram, eu imagino os porcos pensando, já sou um porco, agora porco com espírito maligno e imundo, aí não dá para aguentar. Diz que tinha um despenhadeiro e um lago, e os 2.000 porcos se jogaram no lago e se afogaram. Nem os bichos, irmão, aguentam viver endemoniado. Só tem pessoa, né, que gosta de... Porque os bichos, irmão, preferem morrer do que ser morada dos demônios. Então os demônios pediram para ir para onde? Ou seja, para não ir para o abismo. Essa palavra abismo, ela vai aparecer literalmente na língua grega uma vez só, 2 Pedro 2,4, e se chama tártaro. A Bíblia, irmãos, o Novo Testamento foi escrito em grego. E os gregos, eles criam no Hades. Aliás, existia 3 deuses para os gregos: Zeus, Poseidon e Hades. Zeus dominava o céu, Poseidon dominava os mares e o Hades dominava o submundo, o que está debaixo da terra, o inferno. E os gregos, eles acreditavam que o Hades tinha 2 compartimentos: o paraíso, chamado Campos Elíseos, e o Tártaro, o poço do abismo. Quando Jesus vai falar, capítulo 16 do Evangelho de Lucas, o rico e Lázaro, já preguei isso aqui. Morreu o rico e foi sepultado, morreu Lázaro e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Estando o rico em tormentos, viu de longe a Lázaro e disse: Pai Abraão, eu te peço, pede que o Lázaro molhe a ponta do dedo em água e coloque na minha língua e me refresque dessa chama, porque eu sou atormentado. Que história é essa do inferno que não tem fogo? Que história é essa de que não tem sofrimento? Abraão lhe disse, ele teve todos os males na vida e você todos os bens, ele está aqui consolado e você aí atormentado, e há um abismo que está posto entre os que são daqui e os que são dali, de sorte que vocês não podem passar para cá e eles não podem passar para lá. Até a ressurreição, morte e ressurreição de Jesus, irmão. As pessoas perdidas desciam para o Hades, as pessoas salvas desciam para o Hades. As pessoas salvas iam para o paraíso, seio de Abraão, e os perdidos iam para o Tártaro, para esse lugar terrível. Mas depois da morte de Jesus, Efésios 4, 8 a 10, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens, desceu às regiões mais profundas da terra e pegou aquele lugar dos salvos, gente, e levou para o paraíso, e o resto deixou lá. E as pessoas que hoje morrem salva, vai direto para o paraíso, e quem não morre salvo, vai para esse lugar. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Porque as obras de todas as pessoas estão escritas nos livros. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.
a separação eterna das pessoas de Deus. Isso é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. As pessoas perguntam, sempre perguntam. E os que não conheceram a palavra? E os índios que estavam no meio do mato? Que viveram e morreram sem nunca ouvir falar de Jesus? Boa pergunta fizeram para Paulo. E Paulo respondeu: quem nasceu sobre a lei será julgado, e quem nasceu sem lei também será julgado. Romanos capítulo 2, versículo 15. Irmão, a consciência é um dos livros, e ela vai julgar. Deus é justo, irmão. Se a pessoa nunca ouviu falar, não conheceu, não sabia de nada, você acha que Deus vai pegar a pessoa? Deus é um Deus justo. Deus não vai jogar um irmão índio que está no meio do mato no Amazonas da mesma maneira que uma pessoa que está cansada aí de ouvir a palavra. Negativo. Deus é justo. Deus jamais comete injustiça. E os que morreram durante o milênio? Todos aqueles que morreram durante um milênio e morreram salvos, não se uniram naquela rebelião que haverá após o milênio, há possibilidade de que essas pessoas sejam encontradas escritas no livro e sejam salvas. E aqui, minha gente, a palavra de Deus, então ela fala o destino final de toda a humanidade. Todas as pessoas comparecerão diante de Deus. E nós, os crentes, os salvos, pastor? Não, nós não vamos estar lá, irmão, para ser julgado. É salvo. Ali vai estar os mortos condenados. A igreja estará com Cristo. Os nossos pecados já foram julgados em Jesus. Por isso, na Santa Ceia, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste pão e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, porque uma vez julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Irmão, nós temos que julgar nossa vida. Nós temos que examinar nossa vida. Nós não temos o direito, irmão, de examinar a vida dos outros. Nós não temos o direito de julgar a vida dos outros. Agora, a nossa, nós temos que julgar, irmão. A nossa, nós temos que examinar. A nossa, nós temos que pesar. Nós temos que avaliar. Nós temos que dar uma olhada para dentro de nós. E não é só no dia da Santa Ceia, não, irmão. É todos os dias. Mas no dia da Santa Ceia, antes de tocar no corpo e no sangue do Senhor, a pessoa precisa se examinar. Nossos pecados foram julgados em Jesus. Durante a vida cristã, nós temos que examinar a nós mesmos. Se não queremos ser condenados com o mundo, irmão, eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu tenho que olhar para a minha vida. Terceiro, iremos comparecer perante o tribunal de Cristo, mas não é tribunal para ser salvo ou perdido, irmão, é para receber, quando estivermos na eternidade, o galardão. Então, aqui no trono branco, não é lugar para os crentes ser julgados, porque já foram julgados. Aqui, nós vamos comparecer juntamente com Jesus, e o mundo será julgado. Os anjos serão julgados. Alguém pergunta, pastor, mas isso aí vai levar muito tempo? Irmão, a eternidade é o tempo sem tempo, irmão. A noção de tempo deixa de existir a partir do momento que a pessoa morre.
Irmão, para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Alguém perguntou, pastor, como é que é um dia na eternidade? Um dia na eternidade? Disse o pastor. Você está vendo aquela pombinha? Tinha uma pombinha. Você está vendo aquela pombinha? Você está vendo aquela montanha? Um dia na eternidade, imagine aquela pombinha voando até aquela montanha e com a ponta do bico ela vai desfazer a montanha. Quando ela terminar de desfazer a montanha com a ponta do bico, não passou nem um dia na eternidade. Deus tem tempo para fazer isso aqui, irmão. Porque não existe mais tempo. Todos vão passar ali, irmão, um por um. O julgamento vai ser individual, o julgamento vai ser pessoal. E as pessoas vão querer abrir a boca, mas não vão poder. Diante do Todo-Poderoso, irmão, eles vão ficar bem quietinhos. E vai ser contado a vida de cada um. E depois de ser contado a vida de cada um, vai ser aberto o livro da vida. E vai ser procurado o nome. E quando o anjo sinalizar para Deus que o nome não está ali, então os anjos vão pegar e vão lançar no lago de fogo. É isso que a palavra de Deus nos diz. Exaltado seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. As pessoas que falam, irmãos, em aniquilação, o anticristo e o falso profeta foram lançados aqui, irmão, lá no Armagedon, antes do milênio. Já faz 1000 anos, quando Satanás ser lançado aqui, o anticristo e o falso profeta faz 1000 anos que estão aqui dentro e não se aniquilaram nem um pouquinho. Estão em tormento de dia e de noite. 1000 anos depois, eles estão atormentados de dia e de noite. Então essa teologia, irmão, de aniquilamento, que vai chegar no inferno e vai desaparecer, ou essa teologia que vai sofrer um pouco e daí vai se arrepender e daí vai... Não tem respaldo bíblico. Arrependimento, irmão, é aqui. Arrependimento, irmão, é nessa vida. Arrependimento é diante das oportunidades que Deus dá. Salvação é agora, irmão. Não tem 7º dia, 30 dias, não tem o que fazer, irmão, depois que o tempo da oportunidade passar. Por isso que a igreja proclama o Evangelho. É por isso que nós pregamos a tempo e fora de tempo. É por isso que Deus esgota todos os recursos. Deus usa o rádio, Deus usa a televisão, Deus usa o folheto, Deus usa a pregação, Deus usa tudo. Tudo que pode ser usado para levar ao homem a mensagem da sua palavra. E tem pessoas que não querem nem ouvir. Tem pessoas que não querem nem ouvir. Eu vi uma vez algo que eu espero nunca mais ver na minha vida. Nós estávamos na Espanha. 70% da Espanha não acredita em Deus. 70% das pessoas não acreditam em Deus. Ateísmo terrível. Estava sendo falado de Jesus para um senhor numa cadeira de roda. E o homem disse bem assim: por favor, não me hables de isso. Pegou os 2 dedos e colocou no ouvido, para não ouvir a palavra.
a que ponto chega a dureza do coração do ser humano. Pegou os dois dedos e colocou nos ouvidos, para não ouvir, falar de Jesus, falar da salvação, falar do pecado. Naquele dia ele vai estar lá. E naquele dia vai passar lá a oportunidade. Então, queridos irmãos, não vamos negligenciar. Se você ama as pessoas, fale de Jesus. Se você ama as pessoas, irmão, não é fácil, muitas vezes, nós sermos honestos como devemos ser com a palavra de Deus. Você sabia que muitas vezes as pessoas não entendem a gente quando a gente fala uma pregação um pouquinho mais forte? Só que Deus ordena. O Senhor Jesus não deixou de falar, o Senhor Jesus não deixou de pregar. 12 vezes a Bíblia fala diretamente sobre o Geena, o inferno de fogo. 11 vezes foi Jesus que falou. Das 12 vezes, 11 foi Jesus que falou. Jesus falava sobre o céu, mas também falava sobre o inferno. Jesus falava sobre o amor de Deus, mas também dizia que o machado está posto à raiz de toda árvore, e a árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Foi isso que ele pregou. Glórias a Jesus.